A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Vamos continuar juntos nesta proposta para buscarmos o entendimento destas ferramentas que estabelece o concurso de comunicabilidade com o mundo espiritual. A mediunidade como faculdade neutra, dependendo da qualidade moral que se dá, para se ter, então, recursos favoráveis para a busca da verdade, para o entendimento do Evangelho de Jesus, quando essa proposta assim se estabelece, dentro dos caminhos do ideal cristão. E Jesus permanece constantemente nesse trabalho de amor, e vamos então aproveitar esse concurso para também realizar a nossa proposta de crescimento. E o valor que se pode estabelecer pelas vias da enfermidade espiritual através da obsessão, quando assim desconhecemos também esse mecanismo. Você já sabe, meu caro ouvinte, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Vamos dar continuidade ao capítulo Técnicas e Recursos, da quarta parte desta obra, quando o autor se referia ao trabalho da reunião mediúnica de desobsessão, que no dia, ou até mesmo antes do dia da realização dessa proposta em grupo, no trabalho mediúnico sério com Jesus, na Casa Espírita, que os médiuns mais ostensivos poderiam registrar sensações que não lhes pertencem e então apresentar alguns condicionamentos: estado febril, irritabilidade, mal-estar físico, dor de cabeça, pressão sobre a nuca, sobre os plexos, sensação às vezes de angústias indefiníveis e até mesmo prostração, e vários outros sintomas de desarmonização psicossomática. Mas todos esses sintomas não pertencem ao médium. E o autor vai continuar dizendo que esse envolvimento pode dar-se também com os demais participantes do grupo, que, embora não dotados de mediunidade ostensiva, sofrem também terríveis pressões dos irmãos perturbados. Um dos alvos prediletos dessas penosas aproximações é o doutrinador, tenha ou não mediunidade ostensiva. O cerco em torno dele é permanente, tenaz, implacável, impiedoso, porque acham os companheiros desencarnados doentes que, o neutralizando, acabam com o grupo, o que muitas vezes, infelizmente, é verdadeiro. Então não é porque o doutrinador é a peça mais importante do grupo, mas é porque acaba se destacando, porque se expressa pela palavra, e é o que conduz a inspiração do mundo espiritual para resgatar, consolar, acolher e auxiliar no entendimento inúmeros irmãos doentes e equivocados. Então ele fica naquela posição de frente, mas dependendo de todo o conjunto, porque sozinho também não atuaria e nem por isso é especial. É tão necessitado e tão importante quanto qualquer outro componente da reunião. Mas como deve se comportar o doutrinador em uma reunião mediúnica, meu caro ouvinte? Vamos esclarecer este conceito. Esclarecendo conceitos. Do livro Desobsessão, pelo espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 37, com o título Esclarecimento. O dirigente do grupo, que
que contará habitualmente com 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho do esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médios psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada, a fim de que o magnetismo balsamizante acerene o companheiro perturbado, amparando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica, à maneira do enfermo desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante, para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. E o autor continua: esteja ou não esteja o espírito ligado ao médium antes da sessão, é certo que o planejamento espiritual já tem as tarefas da noite distribuídas por antecipação e na sequência que julgar mais conveniente ao bom andamento dos trabalhos. Geralmente cada médium tem seu próprio estilo para indicar o início da comunicação, colocar as mãos sobre a mesa, respirar com maior profundidade 2 ou 3 vezes, agitar ligeiramente a cabeça ou o corpo, gemer, levantar os braços numa sematologia que o doutrinador, habituado a trabalhar com ele, saberá identificar a fim de iniciar o tratamento do irmão que se apresenta. Então, quando o comunicante inicia o processo de conexão perispírito a perispírito, sob o comando do espírito superior presente, a repercussão desse contato mediúnico vai de alguma forma mostrar, dentro do estilo de cada médium psicofônico, alguma reação que todos nós vamos aprender a lidar com essa característica que vai indicar a presença do comunicante no início da sua fala. Às vezes, o espírito começa logo a falar, ou a esbravejar, mas usualmente ele precisa de alguns segundos para apossar-se dos controles psíquicos do médium, e não consegue falar senão depois de se ter acomodado bem a organização do seu instrumento. O doutrinador deve aproveitar esses momentos para uma palavra de boas-vindas, saudando com atenção, carinho e respeito. Em alguns casos, o espírito somente consegue expressar-se a muito custo em virtude de seu estado de perturbação, de indignação ou por estar com deformações perispirituais que o inibem. De outras vezes, usando de ardis ou preparando ciladas, mantém-se em silêncio, para que o doutrinador se esgote na tentativa de descobrir suas motivações, a fim de tentar ajudá-lo com o que ele se diverte bastante. Em certas ocasiões, vem ele revestido de um manto de mansidão e tranquila segurança, diz palavras doces, assegura-nos suas boas intenções, dá-nos conselhos.
Um deles, certa vez, começou serenamente com um apelo aos corações bem informados, numa linguagem de pacificação e entendimento. Digo-lhe que estamos dispostos à pacificação e ao entendimento, desde que ele venha em nome de Deus. Mas, por mais que se esforce, coisa estranha, não consegue pronunciar o nome de Deus, como eu lhe pedira. Por fim explode em irritação e abre o jogo, gritando que acabou a farsa, e derrama um arsenal de ameaças e intimidações. Então é muito importante essa experiência do autor nos trazendo esses momentos de comunicabilidade em que a entidade permanece em silêncio ou às vezes vem com palavras mansas, apresentam serenidade e dão até conselhos. Mas, se é o momento de nos comunicarmos com os espíritos enfermos e necessitados, certamente não vamos nos permitir a ideias de condicionamento de que a entidade, por estar dando conselhos, não é alguém necessitado. Então já está estampada aí a superficialidade, a propensão à farsa, e devemos ficar bem atentos. Há os que fingem dores que não sentem, ou mutilações que não possuem, como cegueira ou falta da língua. Visam com esses artifícios a distrair nossa atenção do ponto focal de sua problemática, ou simplesmente entregam-se ao prazer irresponsável de enganar, mistificar, defraudar, ou então, como alguns me dizem às vezes, de esgotar o médium incumbido de dar-lhes passes. Riem-se muito dos nossos enganos. Houve um que começou fingindo uma terrível dor de cabeça. Propus-me ajudá-lo, o que fiz com um passe, e ele começou a rir, divertindo-se com a minha falta de inspiração. Mas, por estranho que pareça, começou realmente a sentir uma dor real, o que o deixou bastante impressionado. Então, neste caso, os passes passaram a representar a libertação da superficialidade imaginária ou ilusória que o comunicante apresentava, porque na verdade ele estava realmente com uma grande dor de cabeça. Então foi importante esse relato para que possamos manter a conexão com a inspiração, mas também nos dispormos ao auxílio e não nos intimidarmos com os enganos, com as atitudes equivocadas e com os processos de fuga da realidade do comunicante. Vamos continuar analisando o capítulo Técnicas e Recursos já no próximo bloco. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade na quarta parte da obra Diálogo com as Sombras, o capítulo Técnicas e Recursos, do autor Hermínio Corrêa de Miranda, da editora da Federação Espírita Brasileira. Neste capítulo, o autor está nos oferecendo sua experiência, suas oportunidades de esclarecimentos em função do seu trabalho contínuo e dedicação à obra, em que estabelece o concurso da prática e entendimento das reuniões mediúnicas de desobsessão, onde os comunicantes vão ser estabelecidos pelo mundo espiritual em conexão perispiritual com os médiuns psicofônicos, que vão sentir muita coisa que não lhes pertence. São sensações que passam depois do trabalho e que não devemos nos impressionar.
e que também o doutrinador como uma peça de frente, de destaque, não que seja mais importante, mas porque aparece muito, eles também perseguem bastante o dialogador ou doutrinador, que também deve manter sua vigilância de forma segura, eficaz no trabalho do bem, reconhecendo que também os comunicantes vão tentar manter silêncio, fingir dores, enganar para fugir dessa realidade em que se encontra. Então é um trabalho de permanência, de constância, de vontade de servir, de aprender a amar e a acolher esses irmãos necessitados que, como nós, podem fugir das próprias realidades de dor. E o autor continua dizendo: qualquer que seja a abertura da comunicação, o doutrinador deve esperar, com paciência, depois de receber o companheiro, com uma saudação sinceramente cortês e respeitosa, seja quem for que compareça diante de nós. É um espírito desajustado, que precisa de socorro. Alguns bem mais desarmonizados do que outros, mas todos necessitados e desejosos de uma palavra de compreensão e carinho, por mais que reajam à nossa aproximação. Os primeiros momentos de um contato mediúnico são muito críticos, então nós temos que estar bem atentos a estes primeiros contatos. Fazer essa saudação fraternal, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, boa tarde ou boa noite, ou também podemos dizer muita paz, seja bem-vindo, em nome de Deus, ou em que podemos ser úteis, estamos aqui para recebê-lo com muito respeito. São saudações que podemos utilizar ao comunicante. Ainda não sabemos a que vem o Espírito, que angústias traz no coração, que intenções, que esperanças e recursos, que possibilidades e conhecimentos estará ligado a alguém que estamos tentando ajudar. Tem problemas pessoais com algum membro do grupo? Luta por uma causa? Ignora seu estado ou tem consciência do que se passa com ele? É culto, inteligente ou se apresenta ainda inexperiente e incapaz de um diálogo mais sofisticado? Então são dicas muito valiosas ao doutrinador, que deve ter paciência, que deve esperar o comunicante se pronunciar, convidá-lo a falar se for necessário, mas não fazer nenhuma preleção, nenhuma palestra, nem trazer palavras decoradas, prontas, como recurso de imposição de ideias. Ouvir atentamente, aguardar que o comunicante esgote tudo o que deseje para falar. Só então depois iniciarmos o diálogo. Uma coisa é certa: não devemos subestimá-lo. Pode de início revelar clamorosa ignorância e entrar depois na posse de todo o acervo cultural de que dispõe. Dificilmente o espírito é bastante primário para ser classificado sumariamente como ignorante. Nossa experiência acumulada é muito mais ampla do que suspeitamos. Dentre os muitos casos assim, lembro-me de um particularmente grato ao meu coração, porque o companheiro, depois de recuperado, passou a colaborar em nossas tarefas, como uma dedicação comovedora. Ao apresentar-se, tinha dificuldade em expressar-se, usando vocabulário limitado, de uma pessoa de pouquíssima instrução. Aos poucos, a sua história foi se desenrolando. Fora um homem de cor e vivera em pobreza extrema pelas ruas do Rio de Janeiro, cujos bairros do subúrbio conhecia muito bem. Num infeliz acidente de trem, perdera uma perna e mesmo no mundo espiritual ainda caminhava de muletas. Quando lhe disse que não precisava mais de muletas, podendo caminhar sem elas, ele respondeu que já o experimentara, mas levara um tombo. Esse querido amigo, que nos deu o nome de Eusébio,
esteve aos nossos cuidados por longo tempo. Por detrás de sua pobreza verbal, do seu limitado vocabulário e das curiosas expressões populares, sentimos nele, não obstante, um senso filosófico muito profundo da vida. E, paradoxalmente, o que contribuiu para que a sua recuperação demorasse um pouco mais. Tentarei explicar. Era evidente para nós que chegara ao fim de sua provação maior e estava em condições de reencetar sua escalada evolutiva. Uma noite, emocionado até as lágrimas, conseguiu dar os primeiros passos sem a muleta, o que para ele na sua linguagem colorida não era barbante, podre, não. Suas observações eram sempre judiciosas, sua humildade uma constante, e sua afeição e gratidão por nós algo patético, em que expandia o coração amoroso e pleno de generosidade. Nossos orientadores espirituais começaram a utilizá-lo em pequenas tarefas auxiliares, com que ele muito se alegrou. No entanto, a despeito de sua indubitável vivência espiritual, continuava a falar-nos na linguagem do Eusébio, simples, popular, sem atavios, mas conseguindo claramente expressar nobres pensamentos e demonstrar bastante segurança. Então as realidades de conversão, de reencontros, de despertamento de potenciais daqueles que se comunicam, podendo até mesmo serem utilizados no trabalho, também são muitas. Isso para não subestimarmos quem quer que seja. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração. Mensagem ao coração. Do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 9, no campo doutrinário. Encontrarás no caminho os companheiros que não conseguiram guardar o talento mediúnico na altura a que a responsabilidade lhes conferiu. A maneira dos que não sabem viver retamente, quando chamados à mordomia do ouro ou ao cetro do poder, desequilibram-se mentalmente, criando para si próprios o labirinto em que se desvairam. Começam abandonando a disciplina profissional, que julgam vexatória. Debandam de pequeninos deveres familiares que, naturalmente cumpridos, formam o alicerce das tarefas maiores. E transformam-se em joguete de fascinação que os inutiliza. Julgam-se então mensageiros especiais, ausentam-se deliberadamente do estudo, abraçam exotismos contundentes, acreditam-se na condição de intérprete das mais altas personalidades da história. Não admitem advertências, supõem dominar o passado e o futuro, profetizam, pontificam, mas detendo exagerada conceituação de si mesmos, não percebem que se fazem marginais, cristalizados em longos processos obsessivos, aos quais atraem amigos invigilantes para deslumbrá-los, a princípio, e arrojá-los depois à desilusão. Em verdade, não podemos evitar que irmãos nossos se prendam a semelhantes situações perigosas e lastimáveis. Se outras formações religiosas vivem juguladas pela autoridade terrestre que lhes frena os impulsos, encontramos na doutrina espírita o pensamento claro e espontâneo da fé viva, favorecendo sementeiras e searas preciosas do livre-arbítrio. Diante, pois, dos amigos que não souberam situar os compromissos medianímicos em lugar justo, observemos quão duro será para nós desertar do serviço constante no burilamento interior, aprendendo ao mesmo tempo nos desajustes que mostram tudo aquilo que nos cabe evitar. Em seguida, se possível, ajudemo-los com a palavra evangélica. Entretanto, se essa medida não pode ser posta em prática, à face das circunstâncias que nos obrigam a emudecer, lembremo-nos de que é nossa obrigação trabalhar sempre mais na expansão de nossos princípios,
para que se faça luz nos corações e nas consciências. E caminhemos adiante, no esforço de tudo melhorar cada dia, com a certeza de que, segundo Cristo, cada criatura, hoje e sempre, onde estiver, receberá invariavelmente de acordo com as suas obras. Emmanuel para os nossos corações, meu caro ouvinte, nos situando cada vez mais na oportunidade do trabalho, do crescimento, progresso e reabilitação de nossa saúde integral de espírito, com o trabalho com Jesus hoje e sempre. Um grande abraço e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.